Foi em fevereiro de 1967. Elvis estava em seu rancho, o Círculo G. G, uma alusão a Graceland. Tudo começou quando Elvis deu de presente para sua noiva, Priscila, um cavalo. Depois ele comprou um cavalo para si próprio e quando ele viu seus amigos olhando triste pelos cantos, comprou um cavalo para cada um. Embora os terrenos de Graceland sejam enormes, se mostraram pequenos para a nova atividade do rei. Então ele comprou o rancho, que fica a 11 quilômetros de distância de sua casa, de sua residência em Memphis, Graceland. Devido a essa nova atividade, ele desenvolveu assaduras severas nos fundilhos. Então, o seu médico regular não estava disponível e foi aí então que Charlie ligou para o Dr. George Nichopoulos. Bem, vamos deixar que o próprio médico nos conte a história. O Rei e Dr. Nick. Aumentando a pressão. Capítulo 2. Quando entrei em meu consultório no grupo médico, no dia seguinte ao funeral de Elvis, meus olhos se voltaram imediatamente para uma foto nitidamente autografada que ele havia me dado e estava pendurada em minha parede. Ao meu bom amigo e médico, Dr. Nick. Assinado Elvis Presley. A realidade de sua morte ainda era quase impossível de compreender. Ela deixou uma fenda enorme dentro de mim. Muitas noites e dias em que eu não tinha estado com Elvis, ele esteve em meus pensamentos. E agora eu estava me sentindo enganado, privado do espírito de Elvis que tinha me motivado e desafiado de tantas maneiras desde que nos conhecemos. O dia em que eu fui apresentado a Elvis foi numa tarde de domingo, 26 de fevereiro de 1967, o dia em que estava de plantão no grupo médico. Eu estava livre examinando minuciosamente uma pilha de cartas calmamente quando recebi um bip no pager. Era Charlie Rod, que eu conhecera na véspera de Ano Novo. O médico que estava tratando o bom amigo de Charlie e seu patrão estava indisponível. Eu poderia ligar para sua casa? Estou no consultório, eu disse. Traga-o aqui. Pareceu simples, uma vez que o grupo médico estava localizado no centro de Memphis. Charlie ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: Dr. Nick, seria muito melhor se você pudesse vir até aqui. Ele está com muita dor e receio que o percurso dentro do automóvel agravaria muito o seu estado. Então eu fui de encontro ao meu destino, Circle G Ranch, em Walls, Mississippi, 10 quilômetros ao sul de Graceland. Depois que eu estacionei o carro, Charlie me acompanhou através de um poeirento caminho de cascalho até um trailer. Atrás de uma porta rangente, havia uma sala escura onde Elvis estava sorrindo com a mão estendida. Ele me apresentou Priscilla Beaulieu, sua bela amada, de cabelos escuros na época. Depois de uma rodada de apresentações cordiais, Elvis polidamente nos desculpou e nos levou para outra sala, melhor iluminada e com maior privacidade. Elvis corou, ficou vermelho. Virando-se de costas, abaixou seu jeans sobre os seus quadris, arriou suas ceroulas e inclinou-se ligeiramente para revelar uma nádega severamente avermelhada, inflamada por uma semana de equitação. Havia também bolhas brilhantes em suas partes internas que pareciam muito dolorosas para ele. Tratei as áreas sensíveis com uma pomada suave e dei-lhe uma receita para um antibiótico para evitar infecções. Ele encarou o incidente naturalmente, mas estava, obviamente, embaraçado. Após o tratamento, estava confiante que tinha de partir no dia seguinte para o que ele chamou de um filme tipicamente físico. Não pense que estou indo com vontade. Antes que eu partisse, Elvis tinha um pedido. Ele disse que sua vovó tinha um histórico de doenças cardíacas e que, fazia dias, estava doente.
Desde que meu caminho encontrava Graceland em minha viagem de volta a Memphis, ele perguntou se eu poderia passar para examiná-la. Naturalmente, eu concordei. Eu mal poderia esperar para ver o interior de Graceland. Depois que eu conheci a vovó de Elvis, Minnie Mae Presley, que parecia estar em meados dos 70 anos de idade, fiquei contente por ter vindo. Ela tinha uma infecção brônquica, além de asma, e estava tendo dificuldades para respirar. Nós conversamos por um tempo. Avisei-a dos sinais de pneumonia e deixei várias prescrições. Em seguida, Elvis ligou e disse à empregada para perguntar se eu poderia voltar ao rancho. Só vou ligar e perguntar do que ele precisa, eu pensei. Mas Elvis não estava perto de um telefone quando liguei, portanto, voltei de carro para o Circle D. Elvis explicou que o elenco e a equipe estavam em Hollywood, prontos para começar o seu novo filme, e ele tinha decidido que as feridas de Sela ainda estavam muito doloridas para ele viajar. Ele sabia que pagaria caro se não aparecesse a tempo, muito embora o coronel precisava ser informado que ele se atrasaria para que ele pudesse utilizar os 2 dias para outros aspectos do filme. Elvis achou melhor que eu explicasse a Parker o dilema. Ele rapidamente discou e me passou o telefone com um sorriso travesso. Parker pediu: estimule Elvis a vir para Hollywood logo que sua saúde permita. Assim que estava me dirigindo para a saída, um de seus caras acenou para mim e disse: Elvis quer saber se você pode ficar mais um pouco. Se você tem alguns minutos, eu gostaria de mostrar as minhas terras, disse Elvis. Imaginei que ele estava se sentindo melhor depois do tratamento. Subimos em uma empoeirada picape e Elvis nos dirigiu por boa parte dos seus 163 hectares de bonitos campos. Foi uma visita agradável. Percebi que Elvis era uma pessoa naturalmente quente e um conversador interessante. Eu tenho a impressão de que ele simplesmente queria falar com alguém diferente dos caras de seu círculo íntimo e compartilhar o orgulho de sua organização. Charlie depois me disse que Elvis tinha comprado todos os off-road e trailers que eu tinha visto para os rapazes, bem como os seus cavalos e trajes western. O negócio todo. O rancho era como um brinquedo novo que Elvis gostava de se divertir. Ele tinha criado este mundo insular em uma tentativa de desfrutar de uma vida normal. Em todos os anos que se seguiram, eu nunca mais veria Elvis tão relaxado como naquele dia. Quando finalmente entrei no carro para ir embora, Elvis disse que tinha outro motivo para ter pedido que eu voltasse. Eu esqueci de lhe agradecer. Foi uma observação gentil, sincera, a primeira de centenas que estavam por vir. Se você realmente quiser me agradecer, eu disse, você pode deixar eu ir para casa e não me chamar novamente. Elvis achou engraçado e soltou uma boa e sonora gargalhada. Eu disse que não estava brincando, mas ele não acreditou em mim. Esse foi o começo de uma amizade de 10 anos entre o rei e o Dr. Nick. No dia seguinte eu fui a Graceland examinar Elvis novamente e lhe entregar cópias das cartas que eu tinha enviado a Parker da companhia de seguros. Formulei uma breve história médica para inserir em seu prontuário de paciente. Então Elvis me confidenciou que a insônia tinha sido um grande problema para ele ao longo de sua vida, e por vezes ele havia tomado anfetaminas para ficar acordado quando dirigia por todo o país, já que ele não gostava de voar por essa época. E para fazer cenas matutinas em um set de filmagem. O que eu mais preciso saber é se você tem alergia a algum medicamento, eu disse. Sim, senhor, respondeu ele. A codeína me dá coceira. Eu achei peculiar, pois a maioria das pessoas alérgicas à codeína queixa-se de náuseas mais do que qualquer outra coisa. Elvis disse que tomava codeína para dores de cabeça ocasionais. Principalmente depois que ele começou a viver na costa oeste, onde ele estava fazendo 3 filmes por ano, Elvis perguntou se poderia ligar quando ocorresse algum problema de saúde sempre que ele estivesse em Memphis. Eu respondi, naturalmente. Mas depois que ele partiu,
não achei que iria tratá-lo novamente. 3 meses depois que nos conhecemos, Elvis e Priscila se casaram em uma cerimônia privada em Las Vegas, Nevada. Com sua agenda lotada para rodar filmes e gravar trilhas sonoras, Elvis queria ficar na costa oeste mais perto do trabalho. Ele tinha casas tanto em Los Angeles como em Palm Springs, Califórnia. No Natal, os recém-casados chegaram a Graceland para esperar o nascimento da sua única filha. O evento tinha todos os ingredientes de um filme de Hollywood. Elvis me ligou em 1º de fevereiro de 1968 para me dizer que Priscila estava pronta para dar à luz. Eu não esperava que ela entrasse em trabalho de parto tão rápido como ela entrou. O grupo médico ficava a menos de 2 quilômetros do Batista Memorial Hospital. Mas quando lá cheguei, Elvis e Priscila já haviam chegado. Ele andava de um lado para o outro em uma pequena sala de espera, com os membros de sua comitiva que estavam no corredor esperando por Elvis para romper os charutos que ele tinha trazido para celebrar a ocasião pessoal e histórica. O único fotógrafo profissional do qual posso me lembrar era da Associated Press e tinha uma grande câmera Speed Graphic. Depois que o bebê chegar, Priscila dizia à enfermeira: "Segure a imprensa", para que ela pudesse se embonecar. Ela ainda estava grogue e uma enfermeira foi ajudá-la com a maquiagem e os cabelos. Finalmente, Priscila parecia deslumbrante. O grande momento havia chegado. Elvis entrou no quarto para conhecer sua filha recém-nascida. Ela era tão delicada. Priscila estava orgulhosa e aliviada. Elvis estava fora de si de tanta excitação. Tudo o que podia fazer era sorrir e continuar olhando maravilhado para Priscila e Lisa Murray. Tiramos fotos e permaneci com os pais felizes por um tempo antes de voltar para o meu consultório. Isto foi quando notei que Elvis estava tão animado que ele tinha esquecido de distribuir os charutos. Minha próxima emergência médica, como sempre, foi com Elvis. Foi durante a maratona de gravações no American Studio, no início de 1969. Este álbum era para ser a continuação do enorme sucesso do especial da NBC TV 1968, agora comumente chamado como Comeback Special. Ele estava realmente animado sobre a gravação em sua cidade natal, em um estúdio famoso de Memphis, que tinha uma sequência de sucessos esplêndidos nas paradas. Mas, 3 dias depois do início das sessões de gravação, Elvis veio à lona com um terrível caso de laringite, que se transformou em amidalite com febre. Foi quando notei sua falta de lógica sobre medicina. Eu tinha passado por Graceland e deixei alguns medicamentos no criado mudo de sua cama, com instruções claras sobre como tomá-los. Quando voltei no dia seguinte, todo o medicamento havia esvaído. "O que aconteceu com o seu medicamento?" Perguntei, esperando que ele dissesse que tinha jogado fora. "Tomei", ele respondeu todo orgulhoso. "Foi o que você me disse para fazer." "Era para uma semana", eu disse incrédulo. "Você não podia ter tomado tudo isso em um dia." Final da parte 1 do capítulo 2. Eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães no próximo domingo e que todas estejam muito felizes ao lado de seus filhos. E também quero agradecer à amiga que fez um pix para o nosso canal, a amiga Márcia Helena Félix de Almeida. Muito obrigado pela sua generosidade. Eu volto na semana que vem contando mais sobre esse audiobook, O Rei e Dr. Nick. Elvis para sempre.